Rico, Clear, Nuinvest, Banco Inter, C6, XP, Sofisa Direto ou Toro. Eu tenho conta em todas essas instituições e pretendo nesse vídeo te mostrar qual é a melhor corretora para investir. Fala, seus ricos! Bom, se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa aquele gostei na confiança, se inscreve no canal e ative as notificações. E antes de eu começar o vídeo, comenta aqui embaixo qual corretora que você utiliza para investir ou qual banco que você utiliza para investir. E de forma resumida, a corretora de valores é basicamente uma instituição que faz a conexão entre você e os investimentos. E existem dezenas de corretoras no mercado, mas qual seria a melhor? E será que realmente existe uma melhor de todas? E eu já te adianto que não, porque se existisse uma única corretora que fosse a melhor de todas, todas as pessoas usariam apenas essa corretora e não existiriam outras corretoras que tivessem uma mesma competitividade, digamos assim. Então a verdade é que corretoras diferentes podem se especializar em coisas diferentes. E te adiantando também, todas as corretoras fazem mais ou menos a mesma coisa. Então, dentre as que eu selecionei aqui, muda pouca coisa de uma para outra. O que muda geralmente nas corretoras são os custos, porque algumas cobram algumas taxas para determinados serviços, outras não cobram nada, algumas são totalmente taxa zero para todos os serviços. Outra diferença são os produtos disponibilizados, algumas podem ter CDBs, LCIs ou LCAs com taxas melhores do que outras. Algumas podem ter também fundos de investimentos específicos que não tem em outra corretora. Algumas oferecem um atendimento diferenciado, outras nem tanto, e também muda a questão da saúde financeira, né? Porque corretoras são como bancos, precisam ter lucros, são empresas que precisam lucrar, porque uma empresa que lucra não quebra. Então, começando pela corretora Rico. É uma corretora que eu particularmente utilizo há bastante tempo, não tenho nada o que reclamar dela hoje, mas eu comecei a investir há mais ou menos uns 5 anos atrás, um pouco mais do que isso, e quando eu comecei a investir, eu comecei pela corretora Rico, foi a primeira corretora que eu abri conta, só que na época ela cobrava uma taxa de corretagem que, se eu não me engano, era de R$10 por ordem. Então, se eu fosse lá e comprasse 10 ações que custassem R$10 cada uma, eu ia ter uma ordem ali de R$100, 10 vezes 10, só que nessa ordem de R$100 eu teria um custo de R$10, então eu já entraria perdendo 10% do meu capital, e se eu vendesse seria a mesma coisa. Justamente por conta disso e porque eu não tinha muito dinheiro, eu passei a utilizar a corretora Clear, que eu descobri na época que era a primeira corretora taxa zero, só que alguns anos depois a corretora Rico se tornou uma corretora taxa zero, e aí eu migrei os meus investimentos de renda variável para ela, pelo menos temporariamente, porque hoje eu utilizo outra para gerenciar os ativos de bolsa de valores no geral. Mas eu ainda mantenho um certo valor na corretora Rico. E ela basicamente se especializou, na minha opinião, em ser mais completa em termos de gerenciar os investimentos de renda variável. Tanto que na carteira de fundos imobiliários do canal, que inclusive já tem mais de R$50 mil investidos, a gente já está recebendo mais ou menos uns R$500 de dividendos, eu utilizo a plataforma da corretora Rico para fazer esses investimentos e gerenciar. Já em termos de renda fixa, eu não gosto muito, não porque a corretora Rico seja ruim, mas sim porque eu particularmente não gosto de investimentos de renda fixa de corretoras de valores. Eu prefiro de bancos, e tem um motivo para isso, que é basicamente a explicação de como uma corretora ganha dinheiro. Então você sabe como uma corretora ganha dinheiro? De forma resumida, a corretora faz o papel de um corretor de imóveis, que negocia com o dono do imóvel um valor de comissão, e aí o dono do imóvel pode ou vender a um preço acima para pagar a comissão do corretor, ou então ele simplesmente pega da margem dele e paga ali pro corretor a comissão. E a corretora de valores faz a mesma coisa, só que com produtos financeiros. Então imagina que o banco do seu Zé emitiu um CDB prefixado de 15% e passou para essa corretora esse CDB de 15%. A corretora, como ela precisa ganhar alguma coisa e não existe custo nenhum para investir em renda fixa, ela vai disponibilizar esse CDB de 15% na sua plataforma com um rendimento de 14%, e esses 1% de diferença ela vai pegar para ela. E isso ela faz em todos os investimentos de renda fixa. Você não fica sabendo qual é a taxa original do investimento, só a taxa que está sendo demonstrada ali na plataforma da corretora. Então é dessa forma que as corretoras ganham dinheiro, e por isso você dificilmente vai ver uma taxa de rendimento muito acima do mercado em uma corretora de valores. Até porque, se ela conseguir um investimento de algum banco que esteja prometendo ali um rendimento muito acima, ela simplesmente vai disponibilizar uma taxa normal e ficar com essa diferença mais gorda. Então, justamente por conta dessa diferença, né, de as corretoras sempre colocarem ali disponíveis os investimentos com uma taxa um pouquinho inferior,
eu gosto de investir diretamente pelos bancos. E aproveitando que acabamos de falar sobre como uma corretora ganha dinheiro, vamos olhar então a saúde financeira da corretora Rico. E como você pode ver aí, a corretora Rico tem uma excelente saúde financeira, registrou lucros consecutivos nos últimos anos. E agora entrando no aplicativo da corretora Rico, como você pode ver, ela tem um layout bem fácil de você entender. Aqui você clica em bolsa aqui embaixo, e eu já tenho aqui alguns fundos imobiliários, alguns investimentos. Clicando em adicionar ativos, eu posso adicionar uma determinada ação. Vou colocar aqui, por exemplo, PTR4, que são as ações da Petrobras. Clico aqui, concluir. Pronto, ela já apareceu aqui embaixo. Clicando em cima dela, eu já consigo ver aqui as opções de negociar o ativo, né? Então, clicando em negociar, eu poderia comprar ou vender esse ativo. No gráfico, você consegue ver um gráfico por mais tempo, né? Cada barrinha dessa seria esse período de 30 minutos, ou posso ver aqui o período de 1 hora, dentro do mesmo dia, dentro da mesma semana, mês, 6 meses, 12 meses, 24 meses, então você consegue ver um histórico do ativo. E mudando aqui para dia, você consegue ver cada barrinha sendo um dia. Então você pode ver que o ativo subiu nos últimos 24 meses. E de forma resumida, como você vai ver, a maioria das corretoras é bem semelhante ao home broker, porque uma na verdade copia a outra e assim sucessivamente, até que todas fiquem bem parecidas. Agora sobre a corretora Clear, ela também é uma corretora taxa zero e como eu falei, foi a primeira corretora taxa zero do mercado. Hoje existem dezenas de corretoras que são taxa zero, não cobram absolutamente nada para você investir, seja em renda fixa, seja em tesouro direto, seja em ações, BDRs, ETFs, fundos imobiliários, qualquer ativo de bolsa de valores, você não tem nenhum custo em muitas corretoras. Então hoje poucas são as diferenças entre várias corretoras aí no mercado. No caso da Clear, muito se falava no suporte muito ruim dela antigamente, mas hoje eu particularmente não sei se isso é um problema. Se você utiliza a corretora Clear, comenta aqui embaixo se isso é um problema ainda, mas há alguns anos atrás a corretora Clear era conhecida por ser ótima para day traders, justamente porque ela tinha uma plataforma mais voltada para isso. E olhando para a saúde financeira da corretora Clear, ela tem uma boa saúde financeira também, registrou lucros consecutivos nos últimos anos, e não tem muito a ser falado sobre a corretora Clear. Na prática ela é uma corretora comum, como qualquer outra corretora. E olhando aqui no aplicativo da corretora Clear, como você pode ver, é bem intuitivo aqui, né? Aí eu venho aqui e procuro pelo nome do ativo. Vamos colocar aqui agora um outro ativo. BBAS3, que são as ações do Banco do Brasil. Clico aqui em cima, como você pode ver, tem o preço do ativo, posso comprar ou vender, já apareceu a opção aqui, bem parecido com o da Rico. Eu posso colocar o gráfico aqui em um tempo diferente. E agora nós temos a XP Investimentos, que não é taxa zero e dessa lista é a única que cobra taxa para você fazer investimentos em bolsa de valores. E na prática ela tem custos variáveis, só que para você investir em ações ou BDRs você tem um custo de R$ 4,90, seja na compra ou na venda, né? Se você investiu, por exemplo, numa ação que custa R$10, você vai ter esse custo. Se você vender, você vai ter esse custo novamente. Ou então, se você investir R$10.000, você vai ter esse custo do mesmo preço e na venda também da mesma forma. E como eu sempre digo, se você é um pequeno investidor, fuja de taxas, porque as taxas acabam minando a sua rentabilidade ao longo do tempo. E tanto a Rico quanto a Clear fazem parte do grupo XP. Então a XP Investimento viu que a Clear e a Rico estavam ganhando mercado, crescendo muito rápido, resolveu comprar as duas ali, e agora tanto a XP Investimentos, Clear e Rico fazem parte do mesmo grupo. E olhando a saúde financeira da corretora XP, ela registrou lucros nos últimos anos e em 2022 está com prejuízo parcial, só que ainda não fechou as contas, né? Nós não sabemos como vai ser, mas é bem provável que ela feche com lucro, afinal é um grupo muito grande e muito lucrativo. Entrando aqui no aplicativo da XP Investimentos, como você pode ver, ela tem um layout bem bonito. Eu poderia clicar em bolsa aqui em cima ou aqui embaixo, né? Vou clicar aqui embaixo, clico em criar lista, tem que colocar o nome da lista, né? Isso eu achei bem chato. Colocar aqui ações, nome do ativo, vamos colocar aqui a ação da Taesa, TAI4, clico aqui, avançar. Pronto, o ativo já aparece aqui, eu clico em cima dele e aí você tem as mesmas informações. Você pode ver o gráfico de uma forma diferente, 10 minutos, 30 minutos e um período maior até 24 meses aqui. Então é praticamente a mesma coisa, tanto a Rico, Clear ou XP. Agora sobre o Banco Inter, que é banco e corretora, né? Então ele é bem completo nesse sentido, ele é totalmente taxa zero, tem diversos serviços, tem opção de cartão por ser banco, né? E tem outros serviços também. Você tem inclusive cashback nesses cartões e você consegue fazer os investimentos
investimentos pelo próprio Banco Inter, não precisa ir em outro aplicativo, ir em uma outra plataforma, é dentro do próprio aplicativo do Banco Inter, como eu vou mostrar já já. Então nele você consegue fazer investimentos de renda fixa e inclusive tem ótimas rentabilidades, porque como ele é banco, ele também emite os investimentos, e aí não tem aquele desconto de taxa que acontece quando ele disponibiliza investimentos de terceiros. Você consegue fazer investimentos em tesouro direto, e também os investimentos em bolsa de valores eu faço pelo Banco Inter para unificar uma coisa só, apenas os investimentos da carteira pública que eu deixo na corretora Rico para gerenciar melhor ali e poder mostrar em vídeo. E um grande diferencial do Banco Inter, na minha opinião, é que ele tem uma plataforma de investimentos no exterior, a Apex, que tem uma das menores, se não a menor taxa de spread do mercado. E não, esse vídeo não está recebendo patrocínio de nenhuma dessas contas, nem do Banco Inter. E olhando a saúde financeira do Banco Inter, como você pode ver, ele registrou lucros consecutivos nos últimos anos. Agora entrando aqui no aplicativo do Banco Inter, clicando aqui na setinha, você tem diversas opções, serviços e benefícios da conta. Clicando aqui em investir, já aparecem aqui as opções, clico em ver todos, ações Brasil, e aí aqui já aparecem alguns ativos. Aí eu posso pesquisar aqui, ó, vamos colocar aqui então ações da Taurus, né, TASA 4. Aí já aparece aqui, clico aqui em cima, consigo ver o tempo da mesma forma, só que aqui no Banco Inter eu consigo ver um período maior. Aqui embaixo eu posso comprar ou vender, é a mesma coisa, não muda absolutamente nada. E aqui no Banco Inter você tem outras opções também, né? Voltando aqui, na parte de investimentos em renda fixa, você tem diversas opções de CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, então tem vários tipos de investimentos. Tem a parte de tesouro direto aqui também, com os títulos do tesouro direto, então ele é bem completo nesse sentido. Clicando aqui em ver todos, tem a parte aqui de ações nos Estados Unidos, que é a plataforma Apex, e aí você, dando sequência, conseguiria investir no exterior, converter o seu dinheiro para dólar. Nós temos ainda a corretora Nuinvest, que é a antiga corretora Isinvest, que foi comprada pelo Nubank. Então a corretora Nuinvest é do Nubank, só que não tem uma integração 100% com o aplicativo do Nubank. Por isso ele não chega a ser semelhante ao Banco Inter, que é banco e corretora dentro do mesmo app. No caso, a corretora Nuinvest é taxa zero para todos os serviços, você não paga absolutamente nada. Tem opções de renda fixa como outras corretoras, não tem esse diferencial. Antigamente a corretora Isinvest era, como podemos dizer, especializada em renda fixa, com ótimas opções de renda fixa, mas hoje isso não é um diferencial, pelo que eu percebi no aplicativo. E a Nuinvest tem uma certa integração com o Nubank, no sentido de você já conseguir fazer dentro do Nubank investimentos em tesouro direto e em algumas outras opções. Então essa integração ela tende a ficar maior com o tempo, e no futuro não é impossível que nós tenhamos o Nubank tão completo quanto o Banco Inter em termos de funcionalidades e você poder unificar tudo em um lugar só. Só que o ponto negativo aqui é que a Nuinvest registra prejuízos anualmente, como você pode ver aí. E aí você me pergunta, mas a corretora, se ela faz o mesmo trabalho que um corretor de imóveis, não muda nada ela registrar ou não registrar lucros. E isso não necessariamente é verdade, porque se a corretora quebrar, você tem algumas implicações. Se você tem dinheiro investido em um CDB, LCI ou LCA, ou então no Tesouro Direto, ou em qualquer outra aplicação de renda fixa, quando você investe em renda fixa, você está emprestando dinheiro para o emissor dessa dívida. Então a corretora não tem nada a ver com esse dinheiro, quem faz a custódia do dinheiro é quem emitiu o investimento. Então se a corretora quebra, nada acontece, basta você solicitar ali que uma nova corretora faça a intermediação para você. Se você faz investimentos em bolsa de valores, é a mesma coisa, os investimentos não ficam sob custódia da própria corretora, fica sob custódia da B3, que é a nossa bolsa de valores. Agora, em uma hipótese de você ter dinheiro na corretora, que seria em saldo na conta, se você tiver lá R$1.000, R$10.000, R$100.000 ou R$1 milhão, qualquer valor, esse valor realmente poderia ser perdido em caso de a instituição ter algum problema financeiro e vier à falência. Por isso que é importante você escolher corretoras com uma boa saúde financeira, porque esse risco praticamente ele inexiste em uma instituição que registra lucros. E uma outra situação também seria aquele dinheiro que quando você vende uma ação ou um fundo imobiliário, ele fica em trânsito. No caso, esse dinheiro em trânsito não caiu na sua conta ainda. Ele tem um prazo de 2 a 3 dias para cair na sua conta e existe um seguro para esse dinheiro, né? Uma garantia de até R$120 mil, que é o MRP, Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos. Mas novamente, se você escolher uma instituição com uma boa saúde financeira, você não vai ter esse tipo de problema. E dentro do aplicativo da Nuinvest, ele é bem intuitivo, né? Bem fácil de mexer, não tem muita complicação. Clicando aqui em investir aqui embaixo, você já tem os investimentos de renda fixa, ações, BDRs, fundos imobiliários, ETFs, subscrições, fundos de investimentos, ofertas públicas, previdência privada, plataformas profissionais e COI, que é um péssimo investimento a propósito. Mas aí clicando aqui em ações, eu poderia
poderia vir aqui buscar um ativo. Vamos pesquisar aqui o ativo da Copel, CPLE3. Já aparece aqui, clico aqui em cima, pronto, né? Eu consigo ver o gráfico aqui, né? Dá um OK, consigo ver um período maior também, no máximo aqui, então seria semelhante ao Banco Inter. E aí eu poderia comprar o ativo, clicando em comprar, dando sequência nas informações. Da mesma forma, não muda absolutamente nada. Temos também a conta do C6 Bank, que é um banco tão completo quanto o Banco Inter, e também tem a plataforma de investimentos. E inclusive investimentos no exterior também é possível fazer no C6 Bank, porém o spread é um pouquinho mais alto, então nesse ponto eu preferiria o Banco Inter. E ele também, no seu cartão, tem um programa de pontos muito interessante, que é o programa de pontos Atomos, que é um dos melhores programas de pontos do mercado. Mas muitas pessoas reclamam do suporte ruim do C6 Bank. E outro ponto é que ele tem boas opções de renda fixa, até melhores do que no Banco Inter. Só que o ponto é que essas opções de renda fixa se refletem em um risco maior, porque elas são emitidas pelo Banco C6, que registra prejuízos. E olhando a saúde financeira do C6 Bank, como você pode ver, ele registrou prejuízos crescentes nos últimos anos. Temos também o Banco Sofisa Direto, que lançou recentemente um braço de investimentos, que seria uma corretora de investimentos. Na verdade, ela lançou em parceria com a Genial Investimentos, que é uma corretora. Então agora você consegue investir em ações, BDRs, ETFs, fundos imobiliários, tudo isso sem custo nenhum, pela plataforma do próprio Banco Sofisa Direto. E realmente o Banco Sofisa Direto precisava desse tipo de coisa, porque até então ele era um banco onde você só encontrava opções de renda fixa, que a propósito são muito boas. E na questão da saúde financeira, se nós olharmos a saúde financeira da corretora Genial Investimentos, como você pode ver, nos últimos anos ela operou entre lucros e prejuízos, então não tem a melhor saúde financeira do mundo, mas nesse caso, como tem uma certa integração com o Sofisa Direto, o saldo vai cair na sua conta do Sofisa Direto, e que nesse caso tem uma excelente saúde financeira. Então a corretora seria apenas para intermediar o processo ali, né, de compra ou venda dos ativos. E aqui no Sofisa Direto, né, descendo aqui, né, tem a parte de corretora, né, conta corretora, vai aparecer para você se cadastrar, você se cadastra. Como eu falei, é uma nova função do aplicativo, ele não tinha essa opção. Clicando em Home Broker, você já tem aqui, né, as opções que aparecem. Vamos colocar aqui o fundo VISC11. Pronto, já apareceu aqui embaixo. E aí tem aqui o VISC11, tem aqui o último preço. Eu poderia ver o gráfico também, só que eu teria que pesquisar o nome dele novamente, né? Então clico aqui em mais, VISC11, clico aqui em cima, tá no prazo de 15 minutos, eu posso colocar um prazo de 60 minutos, posso expandir o gráfico, então eu consigo ver da mesma forma que nas outras corretoras. Aí eu volto aqui, vou em operar, poderia comprar ou vender da mesma forma, não muda absolutamente nada. E o Sofisa Direto, ele é especializado em renda fixa, na minha opinião. Então clicando aqui em aplicar, renda fixa, já aparecem aqui os investimentos de renda fixa. Você tem aqui algumas opções para prazos maiores, bem interessantes. Volta aqui um pouco, tem CDBs pós-fixados, IPCA+, tem o CDB Max, tem também LCA de 98% do CDI, não aparece para todo mundo. E o Sofisa Direto tem esse diferencial da renda fixa, que toda quarta-feira saem novos investimentos com taxas diferenciadas, e ele tem algumas campanhas, tanto no cartão, que às vezes dá 5% de cashback, ou então uma campanha de indicação. E basicamente ele tem uma campanha que já está em vigor há bastante tempo, onde você recebe R$50 caso você seja um novo cliente. Basta você abrir a sua conta com o meu código de indicação, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e investir em até 30 dias em algum CDB, LCI ou LCA, que tenha prazo de resgate mínimo de 12 meses. Quando você fizer esse investimento, você recebe o bônus de R$50 em até 30 dias. Às vezes o bônus muda para R$100, mas nesse momento está valendo o bônus de R$50. E você também pode indicar pessoas para fazer a mesma coisa, né? Se elas investirem R$1.000 ou mais em qualquer investimento de renda fixa que tenha prazo de resgate mínimo de 12 meses, você e ela recebem R$50 direto na conta. E temos também a corretora Toro Investimentos, que é uma corretora semelhante à Clear, do ponto de vista de que não tem um grande diferencial assim. Ela é totalmente taxa zero, você não paga absolutamente nada, mas não tem um grande diferencial como algumas outras opções que eu acabei citando aqui. Um diferencial que eu poderia citar é que se você abrir conta na Toro Investimentos por meio de um link de indicação e cumprir algumas regrinhas, você recebe 3 ETFs de Gold 11, que é basicamente um ETF de ouro, que nesse caso tem um valor de R$10 por ETF. Então meio que você tem um bônus de R$30, porque recebendo o ETF você pode vendê-los. Mas fora isso, não é uma conta que tem um grande diferencial e também tem uma saúde financeira
bem ruim nesse sentido, registrou prejuízos nos últimos anos. Só que os prejuízos vieram diminuindo, então diferente do C6 Bank, é uma conta que tem se mostrado melhor a cada ano. Entrando no aplicativo da corretora Toro, ele é bem intuitivo também. Na verdade, todas essas corretoras têm um aplicativo bem simples de você mexer. Clicando aqui em bolsa, eu já posso pesquisar o ativo. Vamos colocar aqui BBAS3, Banco do Brasil. Clico aqui em cima, já poderia comprar ou vender. Da mesma forma, não muda absolutamente nada. Eu poderia clicar aqui em gráfico de preço para ver o gráfico desse ativo. Da mesma forma, eu consigo fazer a pesquisa, só que alguns são mais simples, outros mais complexos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. E até o próximo vídeo.